O escopo deste capítulo é extenso. Talvez, portanto, seja necessário um resumo inicial de sua estrutura. Nessas linhas que escrevo, usando uma pequena bússola, tentarei transmitir um exame histórico da educação cristã clássica e, para tanto, teremos de fazer um voo panorâmico. Também recorro a muitas fontes importantes para demonstrar que a educação cristã clássica está longe de ser uma noção inovadora para os cristãos. O compromisso cristão com essa abordagem não tem sido intermitente, mas sustentado por milênios. Inspirados pelas palavras do apóstolo Paulo, os cristãos da igreja primitiva começaram a pensar e agir de acordo com a paideia de Deus. Clemente Romano foi ilustre nessa área. Alguns elementos da antiga paideia foram reunidos por esses cristãos e dispostos em um contexto adequado à época. Dois dos pais da igreja mais influentes que se dispuseram a estruturar esses conceitos foram Agostinho e Cassiodoro. Este último foi responsável por organizar os elementos da paideia e estruturá-los na ordem que agora chamamos de 7 artes liberais, as quais ele comparou com as 7 colunas edificadas pela Casa da Sabedoria, Provérbios 9:1. Algumas reformas educacionais importantes foram estabelecidas no final da era medieval, principalmente aquelas empreendidas pelos irmãos da vida comum. O padrão de educação clássica desenvolvido por essa comunidade permaneceu durante a Reforma, embora os primeiros protestantes tenham dado um vigor renovado ao conceito da antítese entre o pensamento incrédulo e o pensamento cristão. Ao mesmo tempo, os protestantes confessionais históricos desempenharam um papel importante na continuação e expansão da tradição clássica de educação. A história da educação clássica é confusa, visto que diversos elementos gregos foram incorporados ao processo de educação, incluindo a língua. Muitos logo pressupõem que o ímpeto civilizador da nossa cultura surgiu inteiramente do mundo pagão. Por exemplo, o cardeal Newman vai além, a ponto de acreditar Homero como o primeiro grande apóstolo da civilização. Na pátria que foi a fonte dos dons intelectuais, na era que precedeu ou introduziu as primeiras formações da sociedade humana, em um período vagamente histórico, discerne-se fracamente uma personagem quase mítica, a qual, desconsiderando os protagonistas da história do Antigo Testamento, pode ser considerada o primeiro apóstolo da civilização. 7 cidades afamadas disputam a morte de Homero, ao longo das quais o Homero vivo mendigou seu pão. Mas a avaliação de Newman é altamente condescendente, embora eu tenha um certo temor em discordar de uma figura tão imponente. Muitas grandes mentes acreditaram que a civilização grega é nossa ancestral. Dawson parece concordar com Newman, quando afirma que a tradição clássica é, na verdade, helênica. Lembremos-nos, no entanto, da analogia que o apóstolo Paulo faz usando a figura de uma oliveira. Os ramos judeus foram cortados da oliveira por causa de sua incredulidade, enquanto os ramos gentios foram enxertados. Esse enxerto dos gregos alterou o sabor das azeitonas, mas a raiz permaneceu a mesma, a antiga aliança com Abrão, sendo a raiz o próprio Senhor Jesus Cristo. Caso estejamos realmente seguindo os passos de Paulo, não pensemos que o enxerto de ramos gregos da árvore torna a raiz grega. Como ele diria, de modo nenhum. A prática hebraica da educação cristã é, portanto, de grande importância. Isaías se refere a alguns dos métodos pedagógicos de sua época, regra sobre regra, preceito sobre preceito, quando desafia aqueles que se opunham ao ministério profético. Isaías 28. Antes do exílio, a educação entre os judeus tendia à informalidade natural de uma sociedade agrária. Havia escolas para profetas, mas a educação geral estava ligada ao lar e envolvia o todo da vida, artesanato e música. Enquanto estavam no exílio, os judeus viram o funcionamento das escolas babilônicas e reconheceram como aquelas instituições poderiam ser adaptadas especificamente aos interesses judeus. Durante o cativeiro, os judeus tiveram a oportunidade de testemunhar em escolas preparatórias de alto nível, estruturadas e bem desenvolvidas na Babilônia. A sinagoga começou a se desenvolver no exílio, em parte como meio de manter a identidade cultural em uma terra estranha. É importante notar que a escola da sinagoga cresceu e tornou-se uma de suas partes essenciais. Uma escola primária se desenvolveu dentro da sinagoga, onde as crianças aprendiam a ler e escrever e a entender partes simples da lei. Essa instituição começou em algum momento do século III a.C., como uma resposta às necessidades do povo. Sua importância cresceu à medida que suas funções se expandiam. Após o retorno do exílio, a sinagoga cresceu em importância, tornando-se um centro de adoração e educação. Os estudiosos estimam que por volta de 69 d.C., quando Jerusalém foi destruída, nada menos que 400 sinagogas operavam na cidade e estavam espalhadas em igual profusão por toda a Palestina. Embora rara antes do exílio, a educação formal entre os judeus se normalizou em períodos pós-exílicos. Praticamente não existiam instalações para a educação formal antes do cativeiro babilônico. A educação formal, de rigor, tornou-se então muito importante para os judeus. Essa fundamentação de uma educação rigorosa provavelmente foi erigida logo após o retorno de Esdras, com a reconstrução do templo e a abertura de sinagogas. Estas últimas instituições não eram originalmente locais de culto, mas de instrução religiosa. Na época de Cristo, meninos entre 6 e 10 anos eram matriculados numa escola primária de alguma sinagoga, dirigida por algum de seus oficiais. Depois, os meninos mais velhos estudavam a tradição da lei oral a fim de serem feitos filhos da lei. Quando concluíam esses estudos, meninos talentosos de famílias ricas eram enviados para a escola de um escriba, onde ensinavam professores de avançado conhecimento como Gamaliel, Hilel ou Shammai. O apóstolo Paulo foi o aluno mais famoso de Gamaliel. No século II a.C., o ensino fundamental das escolas públicas começou a crescer, e passado certo tempo tornou-se característica mais proeminente da educação judaica. Tal educação era obrigatória em Jerusalém por volta de 75 a.C., exigência que se estendia por todas as cidades entre os judeus por volta de 64 d.C.
O fato de que a natureza humana, especialmente a natureza humana em sala de aula, não mudou realmente ao longo dos séculos, pode ser visto na categorização que o Talmud faz de 4 classes de alunos. Primeiro, a esponja absorve tudo. Depois, há o funil, que não absorve nada. A terceira é a peneira, que capta a ilustração, mas perde o foco. E por último, tem-se o joeirar, que elimina as ilustrações indo direto ao ponto. O motivo de essa formação hebraica da educação ser importante para a história da educação cristã deveria ser óbvio. No século I, cada sinagoga tinha uma escola anexada. Visto que sabemos que Nazaré tinha uma sinagoga, é muito provável que Jesus tenha frequentado sua escola. A probabilidade também é grande de que todos os apóstolos foram educados dessa maneira, e sabemos que o apóstolo Paulo foi educado dentro desse sistema. Paulo, que se sentou aos pés de Gamaliel, foi o apóstolo que mais reiterou a necessidade de estabelecer uma educação distintamente cristã, uma paideia cristã. Sua urgência não foi ignorada. Como vimos, os primeiros cristãos, como Clemente Romano, promoveram uma paideia de Deus. Mas, ao mesmo tempo, a fé cristã foi perseguida com certa regularidade ao longo dos primeiros séculos. É difícil construir instituições de ensino quando se está em fuga. Não obstante, por volta do século IV, o cristianismo já havia desenvolvido muitas escolas, infiltrando-se nas antigas escolas romanas e começando a fundamentar um pensamento educacional. Teoria e metodologia eram discutidas em muitos lugares. Mas assim que as perseguições cessaram e os cristãos se encontraram em uma posição de influência e autoridade, imediatamente surgiu um problema referente às instituições educacionais. Ainda havia escolas clássicas pagãs, mas os cristãos queriam uma educação melhor. Cassiodoro desejava encontrar um equivalente seguro e simples das escolas clássicas. Sua importante posição na história da educação deve ser observada em detalhes. Um caso notório dessa condição, digna de atenção, antes de considerarmos as características educacionais mais típicas do monarquismo, é o de Cassiodoro, que nasceu no sul da Itália por volta de 480. Em boa parte da sua vida, ele serviu aos eruditos reis ostrogóticos que governaram a Itália nas primeiras décadas do século VI. No final de sua carreira política, Cassiodoro planejou estabelecer uma escola cristã em Roma, na qual os professores públicos combinariam o ensino da literatura sagrada com a educação das artes liberais. Mas seu planejamento foi frustrado pela eclosão da guerra, e alguns anos depois, por volta de 540, ele se afastou da sociedade e estabeleceu 2 mosteiros. Mais uma vez, seus pensamentos se voltaram para a educação. Além de certos comentários sobre as escrituras, Cassiodoro compilou, para o benefício de seus monges, um tratado intitulado Institutiones, Introdução às Letras Divinas e Seculares, cuja primeira parte foi dedicada à literatura sagrada e a segunda às artes liberais. A ideia de que todo conhecimento secular era compreendido em 7 artes encontrou expressão no tratado de Marciano Capelo, mas a atmosfera pagã de seus livros impediu sua adesão mais geral. A obra de Cassiodoro enfatizou novamente o agrupamento cétuplo de conhecimento e deu-lhe santidade ao conectá-lo com a passagem. A sabedoria construiu sua casa, ela cavou seus 7 pilares. Daí em diante, as 7 artes constituíram um padrão educacional, e a obra de Cassiodoro, por mais que não fosse um compêndio original, tornou-se um dos textos mais estudados nessa área. Portanto, devemos sobretudo a Cassiodoro a organização desses componentes educacionais em 7 elementos. Outro escritor observa sua grande contribuição. Mas Cassiodoro não era apenas um escritor de livros escolares. Foi fundador de uma escola monástica, que pela variedade das ciências que cultivava, não raramente recebia o título de universidade. E de fato não era indigna do nome. Com 83 anos, ele compilou seu trabalho de ortografia. Cassiodoro elaborou um plano de estudos para os estudiosos que o seguiam e escreveu-lhes 2 tratados, do ensino das sagradas letras e das 7 artes liberais. Esta última era uma espécie de enciclopédia, incluindo tratados separados sobre cada assunto, os quais formaram alguns dos livros de ensino fundamental de uso mais recorrente durante a Idade Média. Essa era uma época em que os pensadores cristãos lutavam com os problemas que surgiam enquanto tentavam usar o aprendizado clássico em um contexto cristão. Anteriormente, Tertuliano havia feito sua famosa pergunta: o que Jerusalém tem a ver com Atenas? Vários séculos depois, os cristãos ainda estavam lidando com esse mesmo problema. O famoso livro de Agostinho, A Doutrina Cristã, foi escrito em parte para resolver esse problema. Agostinho rejeitou a contaminação pagã. Ele disse: as disciplinas dos pagãos são impuras, porque não há sabedoria naqueles que não têm fé. E é claro, Cassiodoro não queria inserir o paganismo e a incredulidade na igreja. Cassiodoro foi produto de uma época que vacilava quanto à reputação dos clássicos de promover o bem e fomentar o mal. Os autores clássicos às vezes podiam ser tolerados, e os porta-vozes cristãos mostravam alguma tendência a justificar as artes liberais para os alunos que tinham uma necessidade imperativa delas. No entanto, era sempre melhor prevenir do que remediar. Então, os educadores costumavam desestimular o uso dos clássicos. Uma metáfora comum era a pilhagem de ouro empregada pelos egípcios, usada até hoje. Outra metáfora, e mais marcante, foi a imagem da bela mulher cativa registrada no livro de Deuteronômio. Um escritor chamado Sidônio Apolinário usou essa imagem e dela extraiu bons resultados. Uma mulher pagã capturada em batalha poderia ser tomada como esposa, mas apenas se ela passasse um mês de luto por seu pai e sua mãe, a cultura que ela havia deixado para sempre, e se cortasse as unhas e raspasse a cabeça. A filosofia foi violentamente removida do número das artes sacrílegas. O cabelo da religião desnecessária foi tosquiado, junto com as sobrancelhas do conhecimento secular. Ruperto de Deux usou as seguintes palavras para descrever esse conceito. Portanto, as 7 artes liberais entraram como servas na sagrada e venerável sala de jantar de sua senhora, a sabedoria, foram redistribuídas, por assim dizer, dos desvios sem lei para a superintendência estrita e severa da palavra de Deus, então convidadas a se sentar. As artes liberais abandonaram sua promiscuidade prévia, foram inseridas na família da sabedoria e agora são castas. Além disso, o conteúdo do estudo podia ser correlacionado com as escrituras, mas o uso dessa metodologia exigia sabedoria. Tudo que os autores das artes liberais dispuseram no domínio de seus próprios jardins pode ser encontrado, até certo ponto, nos prados excessivamente amplos da Sagrada Escritura. Esses autores devem ser descobertos nas raízes profundas, não nas folhas que caem. Eis a origem do trivium, as 3 primeiras das 7 artes liberais, e do quadrivium, as 4 últimas. O trivium era composto de gramática, dialética e retórica, enquanto o quadrivium era composto de aritmética, geometria, música e astronomia. Contudo, tenhamos cuidado, porque as disciplinas estudadas eram mais amplas do que seus nomes podem indicar-nos hoje.
Eu caminho pelo meio do período medieval com alguma relutância, mas as reformas educacionais de homens como Alfredo, o Grande, na Inglaterra, e Carlos Magno, no continente europeu, ainda são dignas de nota. O grande monarca, Carlos Magno, no entanto, mesmo antes de tornar-se imperador, percebeu que uma unidade genuína de seu povo se formaria tão somente por meio da vida interior, mediante uma língua, cultura e conjunto de ideias comuns. Para produzir isso, ele considerou imprescindível um avivamento da educação. Ao fim do período medieval, o nome de um reformador educacional ganha destaque: Gerhard Groote, fundador dos Irmãos da Vida Comum. Como é o caso com todos os aspectos da vida neste mundo caído, qualquer tradição pode se tornar moribunda quando transmitida sem vida. A educação medieval não foi exceção. Petrarca comentou asperamente sobre o estado das universidades em sua época, 1304 a 1374. Os jovens sobem para a tribuna resmungando ninguém sabe o quê. Os anciãos os aplaudem. Os sinos tocam, as trombetas soam. A formatura lhes é conferida. E então, desce sábio aquele que subiu como tolo. As escolas fundadas pelos Irmãos da Vida Comum exerceram grande impacto no final do período medieval e foram, em um sentido importante, o berço da reforma. Muitos dos reformadores formaram-se nessas instituições estabelecidas nos séculos anteriores à reforma. Além disso, essas escolas forneceram outra vez um vigor renovado à educação clássica. Gerhard Groote, 1340 a 1384, foi proibido de pregar, então se voltou para a educação. Tratava-se de um crítico feroz dos pecados da época. Ele viveu o suficiente para presidir os primeiros dias dos Irmãos da Vida Comum. As escolas começaram com uma forte ênfase na moral, mas seu realce logo se expandiu. Os irmãos mantiveram seu treinamento cristão, mas acrescentaram a literatura clássica e o hebraico aos estudos. Os irmãos não tinham, em primeira instância, nenhum interesse especial em estudos humanísticos. Aos olhos de homens como Gerhard Groote e Thomas Kempis, a principal preocupação se voltava à moral e à religião. Mas a abertura de espírito que se manifestou na constituição peculiar da Irmandade preparou seus sucessores para acolher novas ideias e permitir que seus professores, que não eram necessariamente membros da ordem, adotassem um currículo de estudo semelhante ao encontrado nas melhores escolas italianas. Inicialmente, as escolas tiveram um impacto significativo, mas também precisaram esperar até que as universidades se adaptassem o suficiente para fornecerem professores capazes. Há, aliás, uma importante lição aqui para os educadores cristãos clássicos de hoje. A educação clássica, no nível universitário, é essencial para o sucesso a longo prazo do movimento das escolas cristãs clássicas em níveis mais elementares. A expansão das escolas dos Irmãos da Vida Comum por toda a Alemanha ajudou a preparar o caminho para uma melhoria geral da educação. Mas foi somente depois que as universidades estavam aptas a fornecer professores de boa formação que as escolas começaram a se alinhar com um movimento mais amplo. Quando lemos a seguinte descrição dessas escolas, sua semelhança com o que queremos que as escolas cristãs clássicas se tornem hoje deve ser óbvia. Não há nada novo debaixo do sol. O currículo era prático, com especial ênfase em gramática, retórica, lógica, ética e filosofia, disciplinas significativas para a futura vida dos alunos. A escola deu grande ênfase à religião, Antigo e Novo Testamentos, orações, a vida dos santos e de outros líderes religiosos e o uso prático dos princípios cristãos. No período medieval, muitos compreenderam que as exigências de Cristo são absolutas. Por exemplo, Anselmo de Cantuária expressou bem essa realidade quando disse que o cristão deve avançar para o conhecimento por meio da fé, não chegar à fé por meio do conhecimento. Ele também afirmou que a ordem adequada exige que acreditemos nas coisas profundas da fé cristã antes de presumirmos raciocinar acerca delas. Essa aceitação mansa da autoridade absoluta de Cristo é uma das coisas mais impressionantes sobre a vida intelectual do período medieval. A fé não foi acrescentada à vida da mente, ela era o único fundamento possível para a vida intelectual. Na época da Reforma, um grande reformador da educação foi um bispo da Morávia chamado João Amós Comênio. Por meio de seu trabalho, Comênio exerceu grandiosa influência para o bem e para o mal. A influência prejudicial que exerceu surge da ênfase utópica dada ao papel da educação. Pois se todos aprendessem todas as coisas de todas as maneiras, todos seriam sábios, e o mundo estaria cheio de ordem, luz e paz. Nesse aspecto, ele se assemelhava aos últimos reformadores americanos, como Mann e Dewey. Vemos essa crença também no atual editor de sua obra, a Unesco. Ao mesmo tempo, em sua defesa, ele era um cristão sincero, e provavelmente ficaria chocado com o que aconteceu no universo da educação desde a sua época. Comênio era um homem astuto e sabia como devia ser a educação e qual o seu propósito em sala de aula. Palavras dele. Que loucura, diz Sêneca, aprender tanto lixo quando o tempo é tão precioso. Nada, portanto, deve ser aprendido apenas por seu valor escolar, mas por seu uso na vida, a fim de que o conhecimento adquirido pelo aluno não desapareça assim que deixar a escola. Vemos aqui um retorno ao que podemos chamar de a abrangência de uma paideia. A educação, segundo Comênio, não consiste tão só na formação da criança na escola ou em casa. É um processo que afeta toda a vida do indivíduo e os inúmeros ajustes sociais que lhe cabem. A educação é para a vida. O aprendizado não pode se limitar ao livro didático, nem se restringe ao horário letivo. Sendo assim, permita-me acrescentar, a educação é inescapavelmente religiosa. Uma das coisas importantes que devemos a Comênio é o desenvolvimento sistemático de uma gradação natural no currículo. Trata-se de um elemento de especial interesse para os educadores clássicos que seguem os passos de Ceias em sua aplicação do trivium aos estágios do desenvolvimento infantil. Podem ser temas óbvios hoje em dia, mas nem sempre foram óbvios para todos. Se o leitor deseja compreender com algum vigor até que ponto a gradação e a articulação adequadas dos estudos eram negligenciadas, ou melhor dizendo, impensadas enquanto Comênio escrevia, que leia alguns capítulos da Didática Magna, e em seguida consulte o Tratado da Educação de Milton. Em um, o leitor encontra uma distribuição rigorosa da temática de ensino, com base em uma análise da capacidade e idade do aluno e em uma estimativa do senso comum da dificuldade do assunto. No outro, encontra a amplitude de espírito, é verdade, mas sem uma estrutura de gradação. A reforma não foi sobretudo uma reforma educacional, mas a educação dificilmente era periférica aos seus interesses. Já analisamos como o movimento da reforma dependeu das transformações educacionais anteriores estabelecidas pelos Irmãos da Vida Comum, mas a reforma, por sua vez, também deu grande impulso ao desenvolvimento educacional. Os reformadores, em especial, deram muita ênfase à educação clássica. Nos Estados Unidos, essa ênfase continuou entre os protestantes até a ascensão do sistema público de educação, e agora estamos voltando aos seus fundamentos. Lutero não tinha uma visão elevada de muitas das instituições educacionais de seu tempo.
Não permanece evidente que hoje é possível educar um menino em 3 anos, a fim de que, tendo atingido seus 15 ou 18 anos, saiba mais do que toda a soma de conhecimentos das escolas secundárias e mosteiros da atualidade? Até agora, nas escolas secundárias e nos mosteiros, os homens aprenderam nada mais que a ser burros, pedaços de pau e pedra. De forma alguma, Lutero se opunha à busca de altos padrões educacionais, que atinge, observa o seguinte: boas escolas que nada mais poderiam remover a ignorância monástica da terra. E esta verdade Lutero não demorou a proclamar. É óbvio, porém, que Lutero não tinha paciência com as expressões não cristãs de educação. Palavras dele: não aconselho ninguém a enviar seu filho aonde as sagradas escrituras não são a regra. Philippe Melanchthon, colega de Lutero, tinha opiniões semelhantes acerca da educação. É de grande importância para a Igreja de Cristo dizer que os meninos sejam corretamente instruídos na gramática. Quantos erros graves posso relatar que causaram grande destruição na Igreja e surgiram apenas da ignorância gramatical? A ala calvinista da Reforma não foi diferente, e a ênfase mais uma vez recaía sobre os rigorosos do estudo clássico. Mas embora a esfera religiosa da educação fosse proeminente em todos os planos de Calvino, ele também viu a necessidade de uma educação secular. Embora concedamos o primeiro lugar à palavra de Deus, disse ele em um prospecto das escolas primárias escrito por ele em conjunto com seu antigo professor, Mathurin Cordier, vindo a Genebra para ajudá-lo nos esforços escolares, não rejeitamos um bom treinamento. A palavra de Deus é de fato o fundamento de toda a educação e aprendizado, mas as artes liberais